Desculpa, essa mesa é só para a família, meu irmão disse com um sorriso debochado, apontando para uma cadeira dobrável perto da lixeira. Todos riram enquanto eu me sentava sozinho. Então a conta chegou cifrão ponto 200. O garçom olhou para mim. Eu apenas sorri e disse: e não é a minha mesa. Meu nome é Eli. Tenho 34 anos e acho que dá para dizer que sempre fui o irmão responsável. Não o favorito, não o rebelde, não o filho dourado, apenas aquele que chegava na hora, pagava as contas e lembrava do aniversário de todo mundo. Trabalho com finanças, moro sozinho e não costumo causar alarde com nada. Minha família, bem, é barulhenta, unida naquele jeito performático e muito boa em fingir que está tudo ótimo enquanto varre os problemas reais para debaixo do tapete. Sempre fui meio periférico, presente, mas nunca incluído de verdade. Aquele tipo de pessoa que é convidado para os casamentos, mas nunca aparece nas fotos. Crescendo, meu irmão Mason era o centro das atenções, carismático, impulsivo e sempre se metendo em algum tipo de encrenca. Mas de algum jeito ele sempre caía em pé. Tinha aquele charme arrogante que meus pais devoravam como se fosse doce. Mesmo quando largou a faculdade, perdeu 2 empregos e voltou a morar com os nossos pais aos 28 anos. Eles ainda o defendiam como se ele fosse o novo Einstein. Eu, por outro lado, paguei meus próprios estudos, mantive o mesmo emprego por mais de uma década e ainda ajudei a pagar parte da hipoteca da casa quando meu pai teve o salário reduzido. Mas nada disso parecia importar, pelo menos não o suficiente para me dar um lugar de destaque na família. Ainda assim, nunca deixei isso me afetar. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Mantinha a cabeça baixa, mandava os cheques, respondia as mensagens, aparecia nos feriados e sorria diante das piadinhas que sempre vinham disfarçadas de brincadeiras. Eli, você é tão sério. Relaxa. Cara, é só uma festa. Ah, achamos que você estaria ocupado. Você vive trabalhando. Eu levava numa boa. Acho que no fundo tinha esperança de que se eu continuasse aparecendo, um dia eles me enxergariam como parte da família, não apenas como quem financiava tudo por trás. Essa ilusão se desfez no outono passado. Tudo começou com um jantar. Mason tinha acabado de ficar noivo de uma mulher chamada Brock, que minha mãe já tinha apelidado de um verdadeiro anjo. E meus pais decidiram organizar um jantar de comemoração num restaurante chique com terraço no centro da cidade. Não era o tipo de lugar que eles normalmente podiam pagar. O que, pensando bem, já devia ter me deixado em alerta. Recebi uma ligação da minha mãe algumas semanas antes. Eli, querido, disse ela naquele tom meloso que usa quando quer algo. Adoraríamos que você viesse ao jantar de noivado do Mason e da Brock. Vai ser uma noite tão especial. Claro, respondi sem hesitar. É só me mandar os detalhes. E se não for muito incômodo? Ela acrescentou, abaixando o tom de voz. Estávamos esperando que você pudesse ajudar com a reserva. Só para garantir. Nós vamos te pagar de volta. Obviamente eu devia ter entendido naquele momento que vamos te pagar de volta significava que eu nunca mais veria aquele dinheiro. Mas como sempre aceitei. Liguei para o restaurante, reservei um espaço privado para 20 pessoas e dei meu cartão para o depósito. Não me importei de verdade. Era a noite do Mason e talvez, só talvez, dessa vez eu me sentisse realmente parte daquilo. Na noite do jantar, cheguei bem na hora. 7 em ponto. Estava com ternas marinho, camisa recém-passada, abotoaduras novas que eu vinha guardando. Levei uma garrafa de champanhe boa para o casal e até imprimi um cartão personalizado com as iniciais deles. Quando cheguei ao terraço, a recepcionista me deu um pequeno aceno de cabeça e indicou a área reservada. Respirei fundo e entrei. O espaço era lindo. Luzes penduradas, arranjos florais em cada mesa, uma banda de jota suave tocando num canto e lá estavam todos. Meus pais, Mason, Brock, a família dela, alguns amigos, todos já com drinks na mão, rindo, conversando, brindando. Sorri e fui até eles, esperando pelo menos um aceno de reconhecimento. Em vez disso, Mason se virou para mim com aquele sorrisinho arrogante de sempre. Ah, você veio, disse mal olhando para a garrafa de champanhe na minha mão. Que bom! E então apontou para uma cadeira dobrável colocada de lado, ao lado de uma lixeira.
nada menos. Desculpa, essa mesa é só para família, disse ele com falsa simpatia. Mas tem um lugar para você bem ali. Eu até pisquei. Achei que fosse uma piada. Olhei para nossa mãe, que me lançou aquele sorriso tenso que ela dá quando não quer se envolver. Meu pai deu uma risadinha desconfortável e ergueu o copo. Brock nem levantou os olhos e então, como se fosse combinado, algumas pessoas riram. Fiquei parado ali por um segundo a mais do que devia. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas minha garganta travou. Meus ouvidos queimavam. Me senti com 13 anos de novo. Fiquei de fora de uma foto em grupo no casamento de uma prima, porque eu não combinava com a estética. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Então, fui até a cadeira, coloquei a garrafa ao meu lado no chão e me sentei sozinho. Nem cheguei a tirar o casaco. O garçom passou e perguntou se eu estava com o grupo. Assenti em silêncio. Ele não fez mais perguntas, apenas me entregou um copo d'água e seguiu. Fiquei ali sentado por quase 2 horas enquanto eles riam, brindavam, abriam presentes. Vi meu irmão fazer um longo discurso sobre como se sentia sortudo por estar cercado das pessoas mais próximas. Vi minha mãe se emocionar quando Brock a chamou de a melhor futura sogra que alguém poderia querer. Ninguém sequer perguntou se eu queria fazer um pedido. Eventualmente trouxeram a sobremesa, um tipo de bolo em camadas com flocos de ouro comestíveis. A banda tocava uma música suave, o sol se escondia atrás dos prédios e me dei conta de que ninguém tinha sequer olhado na minha direção nos últimos 30 minutos. Então a conta chegou. Vi o garçom se aproximar da mesa deles com aquela pastinha de couro. Ele parou, olhou ao redor, depois conferiu o cartão registrado. O meu cartão? Vi quando ele deu alguns passos em minha direção. Com licença, senhor, disse ele num tom baixo. O total do evento deu 3.218. Posso cobrar no mesmo cartão? Todos na mesa se viraram para olhar. Meu irmão levantou uma sobrancelha. Disse casualmente o ele paga. O garçom me olhou e eu sorri. Um sorriso calmo, lento, calculado. Minha voz saiu firme. Não é a minha mesa, disse autossuficiente para todos ouvirem. Disseram que essa era só para a família. O silêncio foi tão cortante que parecia que o ar tinha rachado ao meio. A boca do meu irmão se entreabriu. Minha mãe franziu a testa confusa. Meu pai se endireitou na cadeira. O pai da Brock estreitou os olhos. O garçom hesitou. Senhor, foi o senhor quem fez a reserva? Fui sim, confirmei com um aceno e paguei o depósito. Mas eu não estou com eles. Estou aqui na mesa lateral. Me levantei devagar, peguei meu casaco e assinei em direção à lixeira. Meu lugar, aparentemente, diz que quase deu para ouvir o barulho coletivo dos queixos caindo. Por um segundo, ninguém se mexeu. Os garçons ficaram parados entre as mesas, segurando a conta como se fosse radioativa. Meu irmão parecia ter levado uma bofetada com um peixe. Os olhos da minha mãe apertaram, alternando entre mim e a conta, tentando entender como tudo escapou do controle tão rápido. Espera, Eli, disse ela, a voz baixa e trêmula. O que você tá fazendo? Dei de ombros. Só estou seguindo o esquema de lugares. Mãe, o mesmo disse que essa mesa era só para a família. Presumi que eu não estava incluído. Olhei para o garçom. Eu não comi, não bebi, não fui bem-vindo. Então não vou pagar. Não seja ridículo. Retrucou Mason, o sorriso desmanchando num desprezo irritado. Era só uma brincadeira. Cara. Relaxa, você sempre leva tudo tão a sério. O salão estava em silêncio. Até a banda já parecia estar diminuindo o ritmo num constrangimento quase musical. Todos os olhos estavam em mim e, pela primeira vez em anos, eu não me encolhi. Falei devagar. Esse é o problema. Vocês acham que tudo é piada, desde que seja às custas de outra pessoa. Brock parecia confusa, como se só agora tivesse percebido que algo sério estava acontecendo. O pai dela, um homem sério de blazer que mal tinha falado a noite toda, lançou um olhar cortante para Mason. Você convidou esse homem para o seu jantar de noivado e o colocou ao lado de uma lixeira? Perguntou incrédulo.
Mason bufou e olhou para minha mãe em busca de apoio. Ela se endireitou na cadeira e sorriu tensa. Vamos com calma. Não é para tanto. O Eli sempre foi dramático, sempre foi sensível. Eu quase ri, era a frase padrão dela. Sempre foi. Ele só é sensível. Ele só tá cansado. Ele só exagera. Qualquer desculpa para evitar admitir que algo cruel aconteceu e que eles permitiram que acontecesse. O garçom pigarreou. Desculpe interromper novamente, mas o restaurante precisa processar a conta antes de encerrarmos a reserva do espaço privado. Se o cartão cadastrado não for usado, vou precisar de outro. Silêncio. Virei e comecei a caminhar em direção ao elevador. Foi quando meu pai finalmente falou: Eli, vamos lá. Você já pagou metade. Agora termina logo isso. Parei na hora. Essa frase já pagou metade. Termina logo. Quebrou algo dentro de mim. Me virei de volta. Você tem razão, pai. Eu paguei o depósito. Liguei para 3 restaurantes até achar um com vista no terraço como Mason queria. Escolhi a data de acordo com a agenda de futebol dele. Eu encomendei arranjos florais personalizados porque a mamãe disse que flores artificiais pareceriam baratas nas fotos. Paguei os 500 OIs de sinal, não reembolsáveis, sem piscar, e cheguei na hora certa, sozinho, de terno, para apoiar meu irmão. Dei um passo mais perto, baixando a voz, mas ainda assim autossuficiente para todos ouvirem. E o que eu recebi em troca? Uma cadeira dobrável ao lado de uma lixeira e um desculpa. É só para família. Virei-me para o Mason. Agora é com você, você e a sua verdadeira família. O rosto do Mason já estava vermelho, a cor subindo pelo pescoço. Ele se levantou, tentando se impor, mas só conseguiu parecer mais ridículo. Você tá fazendo uma cena? Não disse. Estou traçando um limite. E fui embora. Nem esperei pelo elevador. Desci pelas escadas, cada passo pulsando com adrenalina e incredulidade por realmente ter feito aquilo. Do lado de fora, o ar da noite me atingiu como um tapa em frio e revigorante. Afrouxei a gravata e continuei andando. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que não voltaria. Achei que talvez aquilo fosse o fim. Uma saída ousada, algumas desculpas constrangidas depois, talvez até uma tentativa meia-boca de varrer tudo para debaixo do tapete. Mas o que eu não sabia era o quão profundas seriam as consequências daquele momento. Porque mais tarde, naquela noite, já em casa, ainda de terno, ainda segurando a garrafa de champanhe fechada como se fosse um membro fantasma, meu celular acendeu. Primeiro, uma mensagem do Mason. Cara, sério, você não podia simplesmente ter pago a conta e conversado comigo depois? Depois uma da mamãe. Você nos envergonhou na frente da família inteira da Brock. Esse era o seu objetivo? Vingança, e então uma ligação de um número desconhecido. Era a Brock. Oi. Ela disse com a voz mais baixa do que eu já tinha ouvido. Eu sei que a gente não conversa muito, mas posso te perguntar uma coisa? Claro, respondi cauteloso. Você realmente pagou por tudo? O sinal, as flores, tudo mesmo. Parei por um instante. Sim. Houve silêncio do outro lado da linha. Eles disseram para meu pai que você se ofereceu. Que foi ideia sua. Aquilo me travou. Eu nunca me ofereci, respondi devagar. Eles pediram. Eu disse sim. Não esperava nada em troca, mas com certeza não fiz isso para parecer. Brock suspirou. Bom, meu pai tá furioso. Achava que você tinha feito isso como um gesto gentil, mas agora tá dizendo que nunca teria aceitado o restaurante se soubesse que estava sendo bancado por alguém que eles basicamente jogaram num canto. Fiquei em silêncio. Ele disse que o Mason e seus pais fizeram ele passar vergonha. Pausa. Não tô ligando para me envolver, ela acrescentou rapidamente. Só achei que você devia saber. Agradeci e desligamos. Mas as consequências estavam só começando. Nos dias seguintes, as coisas escalaram mais rápido do que eu esperava e não do jeito que a minha família provavelmente imaginava. Começou pelo grupo da família. Sabe aquele que normalmente só se movimenta em aniversários e feriados,
cheio de presentes reciclados, fotos borradas de comida e feliz cesta da minha tia. Não havia uma única mensagem desde a noite do jantar. Mas de repente ele explodiu de vida. Mamãe, e precisamos conversar. Me liga quando tiver um minuto. Mason 1. Você estragou tudo com a família da Brock. Você nos deve uma solução, pai. E isso está saindo do controle. Só pede desculpas e vamos seguir em frente. Eu não respondi. Não era só sobre a cadeira, nem mesmo sobre a conta. Era sobre tudo que veio antes. Anos sendo tratado como contato de emergência, motorista designado, carteira reserva. E agora que finalmente disse não, eles não sabiam o que fazer comigo. O que piorou ou melhorou, dependendo do ponto de vista, foi que o pai da BR aparentemente não era do tipo que aceitava ser humilhado de cabeça baixa. Pelo que fiquei sabendo por um amigo em comum do Mason, um cara chamado Trent, que sempre foi mais decente comigo do que a maioria deles. O senhor Viter teve um surto na noite seguinte ao jantar. Ele pagou pela escola particular da Brock, ajudou a fundar a empresa de marketing dela e aparentemente organizou toda a temporada de noivado com elegância e cuidado. Só para descobrir que o lado do noivo mentiu sobre quem pagou pelo local, tratou um parente como lixo e ainda deixou metade da conta das bebidas para ele depois que eu me recusei a pagar o restante. Segundo Trent, o pai da Brock disse algo durante o banquete. Se é assim que eles tratam o próprio sangue, imagina quando você casar com essa família. Aí doeu. O impacto atingiu Mason como um trem desgovernado. De repente, o planejamento do casamento foi colocado em pausa. A Brooke voltou para o apartamento dela para dar uma pausa mental e os painéis do Pinterest desapareceram. Minha mãe, em modo de controle de danos, me mandou um e-mail longo. Não foi uma mensagem de texto, nem um correio de voz. Um e-mail de verdade. O assunto era por favor. O corpo do e-mail tinha 5 parágrafos de manipulação açucarada, falando sobre como ela nunca quis me magoar, como nunca percebeu que eu me sentia excluído e como significaria muito para a família se eu estivesse disposto a sentar com Mason e resolver tudo numa boa. Mas em nenhum momento da carta estava escrita a palavra desculpa. Apenas não percebemos que você entendeu mal. Não vamos deixar uma noite boba destruir o vínculo que construímos. Fiquei olhando para essa última frase por um tempo. Que vínculo era esse? Aquele em que eu dirigia 3 horas na véspera de Natal para levar os presentes, porque a mamãe dizia que o Mason não estava em estado mental para comprar nada para ninguém. Ou talvez o vínculo em que cancelei minha viagem à Espanha há 2 anos porque o papai precisava de uma cirurgia e eles não tinham dinheiro para pagar uma enfermeira. Ou aquele vínculo em que assinei como fiador no financiamento do segundo carro deles sem sequer pensar em 2 vezes. O mesmo carro que o Mason pegou emprestado e nunca devolveu. Deixei o e-mail parado na caixa de entrada. Não respondi. 2 dias depois, minha tia Karen, irmã da minha mãe, me ligou e isso me surpreendeu. Ela nunca foi exatamente calorosa, mas era direta, uma empresária séria que comandava sua própria firma de design de interiores e sempre teve aquele ar de julgamento mal disfarçado. Eu não falava com ela há mais de 1 ano. Ela disse, fiquei sabendo do jantar. Claro que ficou, respondi tentando segurar o sarcasmo. Não estou ligando para te repreender, ela disse rápido. Só queria dizer e ainda bem. Já era hora de alguém sacudir essa árvore. Isso me pegou desprevenido. Ela suspirou. Olha, eu sei como seus pais sempre varrem tudo para debaixo do tapete, fingindo que está tudo perfeito. Mas eles se apoiam demais em você há muito tempo. E o Mason, ele sempre tratou você como se fosse um figurante da própria história. Agradeço por isso, respondi mais baixo. Mas por que agora? Porque agora os VTR estão envolvidos, disse ela com a voz seca. E sua mãe tá em pânico. Me ligou ontem pedindo que eu colocasse juízo na sua cabeça. Ponto. Levantei a sobrancelha. E o que você disse? Disse que você não precisa de juízo, precisa de espaço e que talvez esteja na hora de eles aprenderem a funcionar sem usar você como andaime. Foi a primeira vez que senti que alguém da minha família realmente me enxergava. Não como um talão de cheques, nem como saco de pancadas, só como uma pessoa. Naquela noite recebi outra mensagem, dessa vez do Mason. Mason, o pai da Brock acabou de cancelar o sinal do local do casamento.
Disse que a gente não compartilha dois mesmos valores. Conserta isso. Não foi um pode me ajudar? Nenhum. Me desculpa. Foi em conserta isso. E foi aí que percebi que ele ainda não tinha entendido. Ainda achava que eu era uma ferramenta na caixa dele, uma válvula de escape, uma carteira com batimentos cardíacos. Então decidi consertar uma coisa, mas não do jeito que ele esperava. Naquela noite, entrei na conta compartilhada que eu tinha aberto há um ano, a mesma que o Mason usava temporariamente enquanto estava desempregado e que nunca se deu ao trabalho de fechar, mas onde estavam vinculados o plano da academia e o Spotify e transferir discretamente os fundos restantes para uma nova conta poupança privada que eu tinha começado. Não era muito, só alguns milhares, mas era meu dinheiro que eu tinha deixado lá por algum senso vago de lealdade fraterna. Depois liguei para o banco e encerrei a conta conjunta. Na manhã seguinte, o Mason me ligou 4 vezes seguidas. Quando finalmente atendi, a voz dele estava desesperada. O que você fez? Não respondi. Mano, eu tenho um encontro com a Brock hoje à noite. Ia levar ela naquele lugar que ela gosta, mas meu cartão tá dando erro. Diz que a conta não existe. Eu sei. Eu disse. Eu fechei a conta. O quê? Você não pode simplesmente posso sim. Respondi com calma. E fechei. Você disse que eu não era família, lembra? Então não tem por usar meu dinheiro se nem me deixam sentar à mesa. Ele gaguejou por um segundo, depois mudou de tática. Qual é, cara? Não faz isso. Você tá com inveja. Admite logo. Sempre odiou o fato de eu ter mais atenção. Agora tá só fazendo birra porque o pai da Brock ficou do meu lado. Eu ri. Ri de verdade. Ah, Mason. Você acha mesmo que ele tá do seu lado? Silêncio. Então eu disse: fica tranquilo, cara. Você sempre dá um jeito. Pede pra mamãe abrir outra linha de crédito no seu nome. Ou talvez o pai da Brock possa te ensinar a se sustentar sozinho. E liguei. Não sei o que o Mason fez depois disso, mas algumas horas depois meu celular vibrou de novo. Dessa vez não era o Mason, era um e-mail com assunto e acho que precisamos conversar. Fiquei encarando o e-mail da Brock por um tempo antes de abrir. O título acho que precisamos conversar soava como prenúncio de algo grande, algo para o qual eu não tinha certeza se estava preparado. Mas a curiosidade e um estranho senso de encerramento me fizeram clicar. Era mais longo do que eu esperava, educado, mais pessoal, formal, mas com o tom de alguém claramente à beira de um colapso. Ela começou dizendo que entendia o quão constrangedor o jantar tinha sido e que não tinha percebido como eu fui tratado até tudo desabar. Ela admitiu que não prestou atenção. Eu estava tão focado em planejar a noite perfeita que não parei para enxergar o quadro completo, escreveu ela, mas contou que seu pai ficou furioso. Furioso não apenas pela questão financeira, mas por princípio. Ele disse: se eles conseguem humilhar publicamente alguém que financiou e apoiou emocionalmente a noite inteira. Ela escreveu: então eu preciso repensar seriamente em que família estou me casando. Brock não mediu palavras. Disse que o Mason tinha minimizado tudo no começo, dizendo que era um mal-entendido bobo. Mas depois que o pai dela pediu à gerência do restaurante uma cópia detalhada da fatura, as mentiras começaram a ruir. Mason havia dito que eu insisti em pagar, que eu não quis sentar à mesa principal porque era introvertido, que foi embora cedo por causa de uma emergência no trabalho. Mas aí eu falei com o garçom pessoalmente. Sim. Liguei para o restaurante. Ela escreveu. A história desmoronou completamente e então veio a parte que eu não esperava. Terminei o noivado ontem à noite. Pisquei. Ela explicou que não foi só o jantar, mas que toda a situação terrível de comportamentos que ela vinha ignorando. O senso constante de direito, o modo como Mason falava de mim pelas costas, o jeito como ela era sempre diminuída quando expressava alguma preocupação. Ele continuava dizendo que você estava exagerando. Ela escreveu. Mas sinceramente você foi o único que reagiu com dignidade. Ela terminou o e-mail com uma nota curta. Não estou escrevendo isso para me voltar contra o Mason ou para te arrastar para drama. Só queria que você soubesse que agora eu vejo e lamento não ter enxergado antes. Contra a barra. Fiquei sentado por um bom tempo, relendo.
Não porque não acreditasse, mas porque não estava acostumado a ser acreditado. As semanas seguintes foram estranhamente silenciosas. O grupo da família no WhatsApp morreu por completo. Mason tentou ligar mais 2 vezes, mas depois que não atendi, ele desistiu. Soube por terceiros que ele tinha voltado a morar com os pais dela. Brock devolveu o anel. O pai dela enviou um aviso oficial de cancelamento para o local do casamento e para os fornecedores. Alguns amigos antigos do Mason sumiram do mapa. Aparentemente, alguns estavam se aproveitando dos contatos da Brock. Achei que aquilo seria o fim, que tudo se estabilizaria no silêncio. Mas então, em um domingo de manhã, bateram na minha porta. Era minha mãe. Ela estava na varanda, usando um cardigã comprido, segurando uma travessa de lasanha, como se fosse uma oferenda de paz. Os olhos inchados, a maquiagem borrada. Eu não disse nada, só abri a porta uma fresta e esperei. Trouxe janta para você, ela disse. Não peguei, só queria conversar sem desculpas. Essa parte me surpreendeu. Deixei-a entrar. Sentou-se à mesa da cozinha como fazia quando eu era criança. Mesmo os dedos nervosos, mesmo sorriso forçado, mas dessa vez sem passiva agressividade. Nada de você só está cansado. Nada de ele não quis dizer aquilo. Ela pigarreou. Eu te devo um pedido de desculpas. Cruzei os braços. Só um. O rosto dela se contraiu, mas ela sentiu. Justo. Provavelmente mais de um. Ela respirou fundo. Eu não vi. Não porque não estava ali, mas porque eu não quis ver. O Mason sempre foi barulhento. Ele ocupa espaço e você nunca pediu nada. Só fazia. Resolvia as coisas. Estava sempre presente. Acho que começamos a te tratar como uma rede de segurança. Algo que assumimos que sempre estaria ali. Esse é o problema das redes de segurança. Eu disse. As pessoas só olham para elas quando estão caindo, nunca quando estão subindo. O lábio dela tremeu. Olhou para as próprias mãos. Seu pai e eu estávamos errados. Deixamos o Mason ir longe demais. Permitimos que ele te tratasse como menos. Fiquei em silêncio. Eu sei. Não posso desfazer isso. Sei que uma lasanha e um desculpa não consertam anos de desequilíbrio, mas queria que você soubesse. Na agora eu vejo e eu sinto muito. Observei minha mãe por um momento. Pela primeira vez na vida, ela não estava desviando nem se esquivando. Não estava defendendo Mason. Não me dizia para baixar o tom ou superar. Apenas estava ali assumindo tudo. Assenti, lentamente. Obrigado. Depois disso, não conversamos por muito tempo. Ela deixou a lasanha. Acompanhei até a porta. Ela não me pediu para perdoar o mesmo. Não me pediu para ligar para ele. Apenas disse, cuide você e foi embora de carro. Depois disso, as coisas não se consertaram magicamente, mas também não pioraram. Meus pais passaram a mandar mensagens individuais em vez de mensagens no grupo, curtas, respeitosas. Minha mãe me convidou para o Dia de Ação de Graças daqui a alguns meses. Só se você se sentir à vontade, ela disse. Ainda não decidi se vou. O Mason, pelo que eu vi, voltou a trabalhar meio período em alguma startup. Ele odeia viver de graça, evita encarar o espelho. Provavelmente não tentou mais falar comigo, e estou bem com isso. Quanto a mim, comecei a fazer mais com meu tempo. Fiz aquela viagem adiada para Espanha. Comprei um fone novo com cancelamento de ruído. Li livros sobre limites, sobre dinâmicas familiares, sobre força silenciosa. Até comecei a fazer terapia. E não porque eu estivesse quebrado, mas porque percebi que a cura não vem quando a gente espera que o outro peça desculpas. Ela vem quando a gente olha no próprio reflexo e diz: você merecia mais e deu isso a si mesmo. Então não, eu não paguei a conta naquela noite, mas finalmente cobrei anos de uma dívida silenciosa e pela primeira vez na vida, não estou sentado ao lado da lixeira. Estou na minha própria mesa e essa mesa é o suficiente.